Muito boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas, matriculados na disciplina Direito Penal 1. Hoje, terça-feira, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, vamos iniciar uma abordagem a respeito de um dos assuntos particularmente mais importantes do nosso curso de Direito Penal, essa disciplina de Direito Penal, que vem a ser justamente o tema Princípios do Direito Penal, denominado por alguns doutrinadores de Princípios Gerais do Direito Penal. Mas, independentemente da nomenclatura, o certo é que esse tema é de uma vastidão, de uma profundidade, de uma importância para a compreensão do direito penal, tamanha que nós temos que tratá-lo com especial atenção, com especial carinho, com especial acuidado. Primeiramente, nós temos o mistério, o primeiro desafio que nós temos ao tratar desse assunto, princípios do direito penal, é fazer a conceituação do que vem a ser princípios. O que são princípios? Os princípios são regras, são normas, são valores fundamentais, dotados de uma importância profunda, uma importância imensa no tocante à criação e à manutenção do sistema jurídico. Todos os ramos do direito são informados por princípios. Esses princípios, eles informam tanto o legislador, quanto o hermeneuta, quanto o intérprete da norma jurídica. E aqui no campo do direito penal, esses princípios, eles funcionam como balizas orientadoras para que o legislador ordinário venha a se nortear, venha a se orientar por tais princípios, no sentido de criar a norma jurídica penal. E esses princípios servem também como balizas para modelar a atuação do Estado dentro do exercício desse seu poder punitivo, o poder punitivo estatal, o poder punitivo exercido em caráter absolutamente exclusivo por parte do Estado. E esses princípios, eles funcionam mediante a imposição de valores maiores que funcionam como garantias para os cidadãos. Existem alguns princípios que eles se encontram explicitamente previstos na própria norma penal, na própria lei. Existem outros princípios, todavia, que se encontram implícitos dentro do sistema normativo. Existem alguns princípios que eles se encontram referenciados pela própria Magna Carta, que são chamados princípios constitucionais. E esses princípios que podem ser explícitos ou implícitos, eles podem ser explicitamente tratados pelo legislador constitucional e podem também encontrar-se implícitos dentro da norma jurídica constitucional, certo? E esses princípios, eles funcionam como garantias diretas e imediatas aos cidadãos, funcionando como critérios de interpretação, critérios valorativos para a aplicação da norma penal e do próprio texto constitucional. Esses princípios, a maioria deles, possui um relevo, uma índole essencialmente constitucional. São princípios que encontram previsão na própria Carta Constitucional, na própria Constituição Federal de 1988, e que servem como orientações, como diretrizes maiores para o legislador e para o intérprete da norma penal, certo? Vamos tratar de todos eles. Alguma dúvida, gente, acerca dessa conceituação de princípios? Como? Esses princípios de referências máximas são as mesmas que são... Não. Existem
algumas das diretrizes tratadas na Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, né, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, que serão também abordados sob uma ótica jurídico-penal, mas há outros que não, certo? São em torno de 25 a 30 princípios, por isso que eu disse a vocês que nós vamos gastar aí umas 4 aulas para talvez exaurirmos de 3 a 4 aulas, para nós exaurirmos esse nosso conteúdo, esse conteúdo que é o segundo ponto do nosso programa. Posteriormente aos princípios, nós vamos debater a respeito das fontes do direito penal. Veja bem, esses princípios, eles são diretrizes, são valores que estão numa posição até, eu diria, de superioridade, de anterioridade, melhor dizendo, com relação à norma jurídico-penal. Eles podem encontrar-se inseridos dentro do sistema jurídico constitucional, mas podem também estar implícitos dentro do sistema normativo brasileiro. E servem como fonte de orientação para que o legislador, levando em consideração, já adiantando o tema do próximo tópico do nosso programa, já que a lei é a única fonte formal e imediata do direito penal, somente a lei pode criar a tipificação de uma determinada conduta. Uma determinada conduta humana não pode ser conceituada como criminosa, por exemplo, por uma medida provisória, por uma resolução, por uma portaria. Somente a lei pode funcionar como fonte de produção, como fonte formal imediata do direito penal, certo? E a lei penal, ela é informada, ela é orientada por esses princípios que são realmente esses valores fundamentais que informam o sistema, que funcionam como diretrizes axiológicas, como referências valorativas para que o legislador penal possa produzir a norma jurídica penal, tanto a norma penal incriminadora quanto a norma penal não incriminadora. Mas vamos aos princípios que vocês vão realmente entender melhor. Pessoal, nós jamais poderíamos deixar de iniciar, minha cara Tânia, o nosso estudo acerca dos princípios gerais do direito penal sem começarmos a nossa discussão por esse princípio do qual provém outros 2 princípios, que eu vou falar sobre eles, certo? Que é o princípio da legalidade, também denominado de princípio da reserva legal ou princípio da estrita legalidade. Esse princípio, como eu disse a vocês, ele abrange 2 outros princípios, 2 faces de uma mesma moeda. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. E esse princípio encontra-se encartado explicitamente no artigo 1º do Código Penal e também ainda no artigo 5º, inciso 39 da nossa Magna Carta. Inclusive, há que se salientar que esse princípio trata-se de uma cláusula pétrea. Trata-se de um dos dispositivos mais importantes do nosso sistema constitucional brasileiro. Segundo esse princípio, não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio ele pode ser sintetizado na máxima romana: nulo crime, nulla pena sine praevia lege. Não há pena nem há crime sem que previamente tenha sido feita a previsão pelo legislador de que aquela conduta trata-se de uma conduta criminosa. Esse princípio, logicamente, trata-se de uma garantia constitucional fundamental, uma garantia que serve como um item garantidor da liberdade. Serve para evitar
que hajam excessos por parte do Estado. Você viu meu recado, claro? Viu? Evitar que existam excessos por parte do Estado. É porque eu deixei um recado sim, que eu estaria chegando. Né? Como eu disse às senhoras e senhores, aconteceu um imprevistozinho, que infelizmente nos fez não chegar dentro do horário programado. Muito bem. Mas o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele determina que só é possível a existência de um crime quando existir uma perfeita correspondência entre o ato praticado pelo indivíduo e aquela previsão legal que fora anteriormente feita pelo legislador penal na norma penal incriminadora. E evidentemente que essa previsão tem que ser anterior. Não existe, por óbvio, crime sem que haja, de acordo com uma interpretação lógica desse princípio da legalidade, né, sem que anteriormente tenha havido a previsão feita pelo legislador penal de que aquela conduta tratar-se-ia de uma conduta criminosa, de um fato típico e, portanto, suscetível de atrair a reprimenda do Estado. Né? O princípio da legalidade, ele explicita a diretriz principiológica de que somente a lei, em caráter exclusivo, poderá atribuir a tipicidade, poderá criar delitos, fazer com que uma conduta seja marcada no rol daquelas condutas proibidas, incriminadas pelo legislador penal, bem como somente a lei poderá combinar sanções penais, certo? Evidentemente que esse princípio alicerça-se em fundamentos essencialmente democráticos, republicanos. Por quê? Porque isso indica que o povo, através dos seus representantes, das casas legislativas, no Senado e na Câmara dos Deputados, optou por incluir essa ou aquela conduta entre as condutas criminalizadas, certo? E além de tratar dessa exclusividade da lei no tocante à criação de delitos e no tocante também à combinação de sanções penais, esse princípio ele também está alicerçado na questão da anterioridade. Por isso que há essa dicotomia, voltando aqui para o slide anterior, nós temos, de um lado, o princípio da reserva legal, ou seja, só a lei, somente a lei, e apenas a lei poderá estabelecer a criminalização dessa ou daquela conduta. Por outro lado, nós temos outro viés, representado pela anterioridade. O princípio da legalidade comporta também, como subprincípio, o princípio da anterioridade da norma penal. Uma conduta, ela tem que ser anteriormente prevista como sendo uma conduta ilícita, à luz do direito penal, para que haja a apenação daquela conduta, para que seja imposta uma determinada combinação legal, aquela prática, aquela conduta, aquela manifestação de vontade da pessoa humana. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre o princípio da legalidade? Vamos lá. O princípio da legalidade, ele atrai ainda algumas consequências, alguns corolários lógicos dessa diretriz principiológica, desse importantíssimo princípio do direito penal. Primeiramente, nós temos o princípio da reserva legal, que diz que só a lei poderá definir crimes e impor sanções penais, combinar penalidades pela prática daquelas condutas que foram proibidas.
nenhuma outra fonte poderá, que não seja lei, nenhuma outra fonte normativa, dentro da hierarquia das normas legais, nenhuma outra fonte poderá criar uma norma penal, criar a atribuição da natureza criminosa de uma conduta. E, evidentemente, também somente a lei poderá impor sanções penais. Ou seja, somente a lei poderá impor sanções e criar delitos, certo? Nenhum outro ato normativo que não seja lei poderá fazê-lo, né? Além disso, nós temos o princípio da anterioridade da lei penal, relativo tanto ao crime quanto à pena. Somente se poderá aplicar pena a algo que previamente tenha sido, antes, obviamente, da conduta do agente, antes daquela conduta criminosa, que tenha sido definido como sendo uma prática criminosa, e, obviamente, impondo-se a sanção penal. E aí nós temos, pessoal, outra consequência, que é a questão do princípio da taxatividade. Esse rol é taxativo. O rol de condutas criminalizadas pelo legislador penal não comporta ampliação. Não existe analogia em malam partem no direito penal. Não se pode criar sanção penal, nem muito menos definir fato como sendo criminoso, por analogia, por extensão. O conjunto de normas penais incriminadoras vem a ser um rol taxativo. Ou o fato é típico ou é atípico. E eu citei aqui, na nossa primeira aula, segunda-feira passada, quando estava falando do plano de curso, eu citei aqui o exemplo do crime contra a administração pública, da corrupção ativa e da corrupção ativa, respectivamente, artigos 317 e 333 do Código Penal Brasileiro. Nós temos aí, de um lado, um agente que corrompe, um agente particular, que não é servidor público, e nós temos, por outro lado, um agente que se corrompe, um agente que sendo funcionário público, aceita uma vantagem indevida, ou pede, solicita uma vantagem indevida, né? Mas no caso, eu até citei a questão de você dar um dinheiro ao garçom numa festa para ele servir sua mesa. O garçom não é servidor público. Falta um elementar da conduta, certo? Da mesma forma que você oferecer uma gratificação a título de gorjeta para um garçom num restaurante ou um manobrista no estacionamento, obviamente são condutas absolutamente atípicas. Vocês entenderam essa questão da taxatividade? Meu nome, como é o seu nome? Álvaro. Pois não, Álvaro. Há também estudos sobre o uso de sobre A atipicidade da conduta do furto de TV a cabo é deveras questionável, e eu particularmente me posiciono entre aqueles que defendem a absoluta atipicidade da conduta. Por quê? Porque o furto de energia, que é equiparado ao crime do artigo 155, fala de furto de energia. Energia solar, energia elétrica, energia radioativa, energia fóssil, combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo. Mas sinal de aparelho de TV celular, de TV a cabo, sinal de TV a cabo não é energia. Ou seja, a princípio eu enxergo, obviamente, um ilícito, mas um ilícito meramente cível. Quer ver outro exemplo? Existe um costume, esse costume não chegou aqui no Nordeste, o costume é lá de São Paulo, Rio de Janeiro, mas de São Paulo. Aqui no Nordeste, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, eu não sei se houve alguma situação que se enquadrasse desse tipo de conduta.
Os jovens acadêmicos de direito, eu não estou dando a ideia que as senhoras e os senhores façam isso, viu? Não estou dando a ideia. Mas os acadêmicos e as acadêmicas de direito, no dia 11 de agosto, 11 de agosto é o dia da fundação dos primeiros 2 cursos de direito do país, que foram fundados no mesmo dia. Um em Olinda, outro no Largo de São Francisco, em São Paulo, na capital paulista, outro na bela cidade pernambucana de Olinda, que hoje é o curso de Direito de Recife, né? Da Universidade Federal de Pernambuco. E o pessoal, no dia 11 de agosto, vai a bares, restaurantes, come, bebe, se acabar. E quando o garçom traz a conta, eles fazem um pendura. Tem até uma quadrinha, uma musiquinha que eles cantam. Seu garçom tire a conta da mesa e coloque um sorriso no rosto. Seria muita avareza cobrar no 11 de agosto. Né? Isso vive dando confusão. Geralmente vai parar todo mundo na delegacia. Só que essa conduta, ela é absolutamente atípica. Vou dizer por quê. Existe um dispositivo, artigo, salvo engano, 179 do Código, que trata do delito de outras fraudes. Outras fraudes comportam justamente a conduta criminosa de tomar táxi, tomar refeição em estabelecimento ou hospedar-se em hotel sem ter como pagar. Certo? Sem ter como pagar. Só que no caso, eles têm como pagar. É um ilícito? Possível. Mas não é um ilícito criminal. Geralmente vai parar em delegacia e o delegado não pode fazer nada. Entendeu? Inclusive, isso é muito tradicional em São Paulo, tem restaurantes até que estimulam pendura, entendeu? Com o intuito de divulgar os seus serviços. Fazem convênios com os centros acadêmicos, entendeu? Para dar desconto. Aí fica sendo pendura institucionalizado, né? Sem esse viés, digamos assim, subversivo, sem esse viés transgressor que o pendura tradicionalmente tem. Né? Essas tradições de pendura, trota, essas coisas, graças a Deus não chegou por aqui. Graças a Deus. Eu digo que dá muita confusão, né? Como a conduta é atípica, ela não é criminosa. Não existe meio crime. Ou o fato é típico, ou ele não é típico. Ou ele é típico, ou ele é atípico e, portanto, é um irrelevante penal. Certo? Ou seja, como o rol é taxativo, a lei deverá especificar ao máximo o fato típico, a fim de que sejam evitadas generalizações. Certo? Por isso a importância do legislador penal definir nas elementares do crime, de forma o mais particularizada possível, quais são justamente os elementos normativos daquela conduta criminosa, quais são as elementares daquele fato típico, certo? Existe outra consequência, outro corolário lógico do princípio da legalidade, que vem a ser o princípio da irretroatividade das normas incriminadoras. Esse princípio, ele contém a seguinte diretriz: a norma penal incriminadora, ou seja, aquela norma que cria a tipicidade de uma determinada conduta, que cria um determinado delito, não poderá retroagir. Portanto, esse princípio nada mais é do que uma consequência do princípio da anterioridade da norma penal. Certo? Como? Não tem a exceção do salvo. Muito bem, já ia falar sobre isso. A norma penal incriminadora, ela não pode... Isso aí nós vamos ver quando estivermos tratando direito penal no tempo, né? Princípio da retroatividade, da irretroatividade, da ultratividade. A gente vai falar direitinho sobre isso quando estivermos tratando da lei, da norma penal no tempo, né? São dois assuntos também muito importantes, norma penal no tempo e norma penal no espaço, que são objeto do 5º
ponto do nosso conteúdo programático, do plano de curso que foi apresentado às senhoras e aos senhores no primeiro dia de aula, né? A gente vai tratar da norma penal no tempo e norma penal no espaço, né? Muito bem. Mas, de um modo geral, a norma penal incriminadora, ela não retroagirá. A norma penal incriminadora jamais retroage, certo? Ou seja, a norma penal que cria um determinado delito. A norma penal não incriminadora, ou a norma penal incriminadora que trata de forma mais branda determinado delito, poderá retroagir para beneficiar o réu, certo? Pode, nesse caso, não é obrigatório a retroagir, não é isso? Não, o pode deve ser interpretado como deve, né? Na realidade, como deve, né? O pode é no sentido do quantum da redução, e não no sentido de poder ou não poder, entendeu? Mas a norma penal incriminadora, aquela que cria delito, aquela que diz que determinada conduta é um fato típico, e que traz uma sanção penal, certo? Ela não poderá retroagir. Por quê? Porque um fato não pode ser definido como crime após a sua ocorrência. Isso é uma consequência lógica do princípio da anterioridade, que é uma das facetas, como nós vimos agora há pouco, do princípio da legalidade, né? Ou da estrita legalidade. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida, pessoal? Podemos passar adiante? Vamos lá. Eu falava a vocês acerca do princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é uma consequência daquilo que determina o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal e do próprio artigo 1º do Código Penal brasileiro, que estabelecem que o crime e a pena devem estar definidos previamente pela norma penal incriminadora. O que acontece? O legislador penal tipifica uma determinada conduta, obviamente de forma prévia. E aí você tem a criação de um determinado delito, a tipicidade de uma conduta. E você tem também a combinação de uma sanção penal. A sanção penal é abstrato, haja vista que o crime não aconteceu. Posteriormente a isso, um determinado cidadão, um determinado indivíduo, uma determinada pessoa, natural ou jurídica, inclusive existe a possibilidade que pese parte da doutrina ainda não admitir, mas existe a possibilidade da prática criminosa a conduta criminosa ser praticada por pessoa jurídica, como na lei dos crimes ambientais, há a previsão. Obviamente que a pessoa jurídica ela não pode ser alvo de uma pena privativa de liberdade, né? Mas uma pessoa jurídica é uma ficção legal, vocês veem isso na teoria geral do direito civil, é uma ficção legal criada para que um ente naturalmente despersonalizado, como por exemplo um conjunto de bens, um conjunto de pessoas, certo? Venha a ser dotado de personalidade e, portanto, seja sujeito de obrigações e titulado de direitos. Aí há determinadas situações em que uma pessoa jurídica poderá sim praticar delitos. Um exemplo que a doutrina sempre nos traz é a de alguns crimes de natureza ambiental, né? Muito bem. Aí o indivíduo pratica a conduta. Se a conduta se adequar àquela previsão em abstrato feita pelo legislador penal, aí o fato será típico, certo? Pelo princípio da anterioridade, a lei penal, ela produz efeitos a partir da sua entrada em vigor, não se admitindo a retroatividade in malam partem, ou seja, a retroatividade para prejudicar a pessoa do acusado, certo? A norma penal somente poderá retroagir em benefício do réu, certo? Quando, por exemplo, a lei penal nova trouxer a abolício criminis, ou seja,
deixar de tratar como criminosa aquela conduta. O que é abolício crimes? A própria nomenclatura já nos informa. É abolir o crime. É deixar de tratar aquela conduta como sendo um delito, como sendo uma conduta criminosa. Certo? Abolício crimes, obviamente, importará na retroatividade. Se a pessoa pratica uma conduta que hoje é considerada criminosa e amanhã sobrevém uma lei que deixa de tratar aquele fato como sendo um fato criminoso, logicamente que deverá haver a retroatividade. Né? Outra situação, quando a lei penal nova trouxer tratamento mais ameno, mais brando, mais suave para o acusado, haverá a retroatividade, certo? Outro ponto, proíbe-se, pois não, Tânia? Tem uma questão recente sobre, acho que é estupro de vulnerável, alguma coisa, que estão querendo que seja uma pena mais branda, não sei se você chegou a ver. Isso acho que foi semana passada. Assim, eu achei tão absurdo, entendeu? O delito de estupro de vulnerável, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, consiste na prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato de natureza sexual com menor de 14 anos. Né? Trata-se de crime hediondo que traz uma reprimenda de 8 a 15 anos de reclusão. Né? Sobrevindo uma lei nova que, por exemplo, diminua a sanção penal, poderá beneficiar o acusado. Né? O que a doutrina fala muito nesse caso do estupro de vulnerável é o seguinte, é que antes da lei 12.015, que mudou o tratamento para os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulneráveis, porque dentro dos crimes sexuais você tem os crimes contra a liberdade sexual, como é o caso do delito de estupro, certo? E você tem os crimes sexuais contra vulneráveis. O vulnerável é aquela pessoa que não pode expressar a sua liberdade sexual. O menor de 14 anos não pode expressar a sua liberdade sexual, não tem liberdade sexual, porque é vulnerável. Existe uma presunção legal de que aquela pessoa não tem o desenvolvimento psíquico nem corpóreo suficientes para desfrutar da sua sexualidade. Que aquela pessoa, pela pouca idade que tem, ainda não tem desenvolvida a aptidão para a prática sexual e que a sexualidade em idade tão precoce sempre trará prejuízos à formação da criança e do adolescente. Né? Antes da lei 2015, havia uma mera presunção de vulnerabilidade, em razão da pouca idade da pessoa menor de 14 anos. Hoje, não se trata apenas de uma mera presunção. Qualquer ato de natureza sexual praticado com pessoa menor de 14 anos, ainda que com o seu consentimento, configura o crime de estupro de vulnerável. Porque a norma penal incriminadora entendeu, depois do advento da lei 2015, que aquela pessoa não tem ainda a maturidade e a capacidade para vivenciar a sua sexualidade. Por isso que não é nem crime contra a liberdade sexual, é crime sexual contra o vulnerável. Né? Eu advoguei numa situação que o meu constituinte, ele foi acusado de estupro de vulnerável por manter relações sexuais com uma jovem, à época, com apenas 13 anos de idade. Eu aleguei, como tese defensiva, a atipicidade da conduta, haja vista que ocorrera um genuíno exemplo de erro do tipo, tendo em vista que o meu constituinte não sabia que a jovem tinha menos de 14 anos, ela alegara
ela e a própria família alegaram que ela tinha mais de 14 anos, que ela tinha 16 anos, e pela compleição física e pela experiência sexual pretérita dela, confessada inclusive em audiência, ficou patente o erro do tipo. Eu coloquei uma vez numa prova minha uma questão que gerou muita polêmica. A questão não era nem que eu estava dizendo a vocês, que aí pode ser que eu resolva fazer essa questão de novo. O anunciado da questão dizia o seguinte: um rapaz ia a um baile de carnaval, na companhia de alguns amigos, e lá conheceram uma formosa dama, que se apresentaram dizendo que tinha 19 anos de idade, e dizia que estudava, que trabalhava no comércio do pai, demonstrava desenvoltura, inclusive fazendo uso de bebidas alcoólicas, inclusive a própria entrada no clube era restrita a maiores de 18 anos. E esse rapaz, dentro desse amor de carnaval, acabou mantendo conjunção carnal com essa jovem. Para a surpresa dele, na quarta-feira de cinzas, ele receberam uma intimação da delegacia local, porque os pais da moça haviam prestado o registro de uma ocorrência pela prática do crime de estupro de vulnerável. Aí o questionamento era se nesse caso era cabível tratar o caso como sendo efetivamente a prática do estupro de vulnerável ou não. Evidentemente que não. Houve um genuíno exemplo de erro do tipo, ele foi induzido a erro, como o meu constituinte, que foi absolvido, inclusive. Foi absolvido, alegamos essa tese defensiva. O ponto engraçado foi que, no dia da audiência, meus dois irmãos mais novos são advogados também. No dia da audiência, o meu irmão mais novo estava aqui em Caicó, eles moram e advogam, vamos lá em Natal. Ele estava aqui em Caicó, tinha vindo fazer uma audiência dele e acabou ficando, que era final de semana, era uma sexta-feira. Eu disse: não, vamos para a audiência comigo amanhã. Aí, narrei o caso, e estávamos no fórum. Aí chega a guapa moçoila, alta, bem feita, de corpo muito bonita, inclusive. Aí eu bato no ombro do meu irmão e digo: ó, vulnerável. Ó, vulnerável. E ela veio com o vestido matando para a audiência, o que só reforçou a nossa tese defensiva, no sentido de que da ausência de... Não, e outra coisa, ele não tinha como presumir, se ela disse, se a família disse, se a família consentiu, e só registraram a ocorrência depois que o namoro acabou, viu? Depois que o namoro acabou, registraram a ocorrência. Mas antes a família consentiu, certo? E dizia que ela tinha 16 anos, concordava com ela dizendo que ela tinha 16 anos. Isso foi absolvido. Não. Crime sexual contra vulnerável é de ação penal pública. Como é? Incondicionada. Recentemente, todos os delitos, tanto os crimes sexuais contra vulneráveis quanto os crimes contra a liberdade sexual passaram a ser tratados como crime de ação penal pública incondicionada. Não são. O estupro, por exemplo, era crime condicionado à representação da vítima, entendeu? Da pessoa ofendida. Mas hoje em dia não, hoje são crimes de ação penal pública incondicionada, entendeu? Era essa a pergunta. Sim, pessoal. Vocês estão entendendo a questão da anterioridade da lei penal e da retroatividade da norma penal incriminadora, salvo nas situações em que se beneficie o acusado, né? Muito bem, outro aspecto interessante. Durante o período da vacatio legis, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é vacatio legis, né? Pelo amor de Deus. Durante o período da vacatio legis é proibida a aplicação da norma penal. Ela só entra em vigor após o advento da sua vigência, certo? E é interessante que, embora
a norma penal incriminadora já publicada e vigente, ela não estará em vigor e não alcançará as condutas praticadas durante esse período da vacatio legis, certo? Mas há entendimentos doutrinários e jurisprudenciais no sentido da aplicabilidade da lei durante a vacatio legis, desde que seja para beneficiar o réu. Mas aí entra na regra geral da retroatividade in bonum partem, né? Retroatividade para beneficiar o acusado, certo? Muito bem. Pois não, meu caro. Desculpe-me, Álvaro e Rafael. Mas na época da conduta, a norma estava em vigor ou não? Mas a norma benéfica ao investigado, mas não. Se é maléfica, não pode retroagir. A norma tem que ser prévia à prática da conduta criminosa, certo? Certo. Você disse que no período da vacatio legis, ele era investigado, mas a conduta de toda forma foi anterior à vigência da lei, entendeu? E como vigora a regra da irretroatividade da lei penal mais severa, certo? E sobretudo a norma penal incriminadora que cria a tipicidade de uma conduta, logicamente que ele vai poder retroagir para prejudicar. Não é o fato, não é o status, é o fato, a conduta, entendeu? A conduta que se adequa àquela previsão legal feita anteriormente pelo legislador penal. Aquela conduta que fora marcada pela nódoa indelével da tipicidade, certo? Aquela conduta que fora prevista como sendo uma conduta criminosa antes que ela ocorresse. Pois não, meu jovem? Não, a vacatio legis é o período em que a lei, ela não entrou em vigor ainda, ela foi publicada, mas não entrou em vigor ainda, entendeu? Não, tem não. A questão da vacatio legis, ela diz respeito apenas à questão da vigência efetiva ou não da norma, no caso a norma penal, certo? Mas da norma jurídica de modo geral, certo? Pessoal, há um princípio também muito importante chamado princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, certo? Pessoal, o direito penal deve se preocupar com fatos juridicamente relevantes, fatos que efetivamente lesem algum bem da vida de uma determinada pessoa. Ou seja, fatos que, ainda que sejam típicos, não venham a produzir efetiva lesão a um determinado interesse jurídico penalmente resguardado, a um determinado bem da vida legalmente tutelado, certo? Não deverão ser tratadas como condutas criminosas, né? Esse princípio encontra-se alicerçado em razões de política criminal. E ele funciona como uma causa de exclusão da tipicidade da conduta. Diz-se ainda que esse princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela funciona perfazendo uma interpretação restritiva do tipo penal. Assim, por exemplo, o crime do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, crime de furto, né? O furto de alguns clipes, por exemplo, ele não importará em lesão significativa ao patrimônio da pessoa alvo dessa conduta. O cidadão que furta uma caneta, por exemplo, a sua conduta ela é tão insignificante, daí princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela. O que é bagatela? Bagatela
coisa pequena, besteira, bobagem, entendeu? O sujeito comprou aquela roupa por uma bagatela, um preço abaixo do mercado, né? E esse princípio ele funciona como um item restritivo, um item de interpretação restritiva do tipo penal, fazendo com que ocorra uma verdadeira causa de exclusão da tipicidade da conduta criminosa. Que horas são, pessoal? 8h43. Pessoal, em razão do adiantado da hora, eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje, onde nós iniciamos o estudo dos princípios gerais do direito penal. Na próxima aula, nós vamos recomeçar o estudo desse tema, tratando do princípio da fragmentariedade, também chamado de princípio da intervenção mínima. Muito obrigado a todos e a todas que prestigiaram a nossa aula de hoje. Uma ótima noite a vocês, que Deus os acompanhe e até a próxima aula, pessoal. Boa noite a todos.